and our commitments around the world. Segundo John Kennedy, jamais devemos negociar por medo, mas jamais devemos ter medo de negociar. De fato, a negociação é um dos métodos de solução de conflitos mais importantes da atualidade, e é justamente sobre ela que queremos falar hoje. Os métodos paliativos de resolução de conflitos são técnicas muito utilizadas para tirar a sobrecarga do Poder Judiciário, que não é segredo para ninguém que demora muito para dar conta de todos os processos que ocorrem e muitas vezes, quando ocorre a finalização do processo, a solução encontrada não satisfaz as partes. Nesse sentido, os métodos paliativos de resolução de conflitos auxiliam de maneira rápida e eficiente na solução dos problemas. Para começar hoje, nós vamos falar sobre a negociação. E aí, você sabe o que é uma negociação? Em linhas gerais, negociação é um processo que viabiliza que uma ou mais pessoas que têm interesses comuns ou divergentes consigam conjuntamente satisfazer seus interesses de maneira a poupar recursos, tempo, emoções. Então, na verdade, o processo de negociação acontece quando duas pessoas entendem que conjuntamente conseguem encontrar resultados mais satisfatórios. Ou seja, para que eu tenha um resultado melhor, para que eu maximize a satisfação dos meus desejos, dos meus interesses, eu necessariamente preciso estabelecer uma relação com uma outra pessoa ou com outras pessoas. Então, é muito importante dentro do processo de negociação que a gente consiga construir um fluxo de informação que seja positivo e construtivo. Então, a comunicação, uma boa comunicação é uma ferramenta importante no processo de negociação para que os meus interesses possam ser colocados de maneira clara e objetiva e os interesses dos outros interessados ou participantes também possam ficar claros. Porque as negociações são baseadas em quê? Em satisfação desses interesses. E aí, você já fez alguma negociação na sua vida? Eu tenho certeza que sim. Quando foi comprar aquela peça de roupas e o preço estava um pouquinho mais alto do que você estava disposto a pagar e você deu aquela pechinchada com o vendedor, não é mesmo? No entanto, a negociação como método paliativo de resolução de conflitos não ocorre dessa maneira. Ela ocorre em um ambiente tranquilo, harmônico, em que as pessoas se sintam confortáveis e confiantes para falar de seus problemas, com a certeza que o que for dito ali não sairá daquelas paredes, que aquele conteúdo jamais poderá ser divulgado. Haverá ainda a presença de um negociador, que deve ser uma pessoa proativa, paciente, estratégica e que consiga passar confiança para as partes, que seja totalmente imparcial, que faça as partes conversarem entre si e assim que elas mesmas cheguem ao consenso da resolução daquele problema. O negociador não apresenta soluções, mas instiga as pessoas para que elas encontrem a solução da melhor forma possível. O processo de negociação, ele acontece quando duas ou mais pessoas desejam satisfazer interesses e percebem que conjuntamente elas conseguirão fazer isso de uma maneira a maximizar resultados poupando recursos, né? Então, geralmente, o processo de negociação é estabelecido através de um canal de comunicação que tem que ser objetivo, claro, construtivo, imbuído de boa fé e colaboração, né? A gente pode ter estratégias, claro, grandes negociadores têm estratégias para irem colocando essas informações na mesa de maneira paulatina, mas são critérios, né, que não podem ser, que tem que ser percebidos e valorizados, princípios da boa-fé e da colaboração entre as pessoas envolvidas, porque elas perceberam que a melhor forma de satisfazer os seus interesses é conjuntamente. E quais são as vantagens da gente, né, participar de um processo de negociação? É que no processo de negociação, as partes interessadas são protagonistas na construção da solução. Ou seja, elas, melhores que ninguém, são mais capazes para dizer quais são as melhores soluções para satisfação dos próprios interesses. Então, estabelecida essa comunicação, apresentados de maneira clara os interesses de todos os envolvidos, elas passam para a construção de soluções que a gente chama de soluções de ganho mútuo,
ou seja, onde as pessoas conseguem conjuntamente encontrar resultados melhores do que encontrariam se fizessem isso sozinhos, né? Então, nesse sentido, as pessoas conseguem diminuir riscos, custos, gerir emoções de uma maneira mais efetiva e, sobretudo, em muitas situações, garantir uma boa manutenção dessa relação entre elas após o processo de negociação. Um outro fator que também pode ser percebido como uma vantagem é a manutenção das relações. Em um processo de negociação, como as partes podem diretamente entender um pouco melhor o contexto da situação e, ao mesmo tempo, se colocarem de uma maneira mais objetiva e clara e direta, o processo de negociação, como ele é rápido, né, ele pode diminuir eventuais consequências da não construção de solução dos interesses das partes, né? Se estiver pensando na negociação de um contrato, né? Isso é um fator que pode ser singular e pode ser pontuado como uma grande contribuição. Então vocês já sabem, quando tiverem um problema, não precisa pensar necessariamente no poder judiciário, mas sim a gente pode começar a pensar sobre como colocar a negociação nesse problema. Vamos resolver isso de forma rápida, de forma acessível e sem demorar tanto tempo, não é mesmo? Bom, se você quiser saber mais sobre a negociação, siga as nossas redes sociais. No nosso site também tem um artigo sobre negociação e estamos à disposição para auxiliar em quaisquer dúvidas.